Eleições. 40 candidatos morreram antes do meio da campanha. Antes de atingir a metade do período de campanha, as eleições municipais de 2024 já registraram um triste número. Pelo menos 40 candidatos morreram no decorrer da disputa e já aparecem como inaptos no cadastramento do Tribunal Superior Eleitoral. Esse número pode ser ainda maior, pois ele reflete apenas as detecções de óbitos feitas pelo tribunal entre os registros já divulgados. Até a última sexta-feira, dia 6 de setembro, o TSE já havia analisado 71,46% das mais de 461 mil candidaturas. Ainda faltam, portanto, 28,54% delas. Das 40 mortes identificadas até então, 2 são de candidatos a prefeito, 2 de candidatos a vice-prefeito e 36 de pessoas que disputavam vagas de vereador em municípios espalhados pelo Brasil. No dia 23 de agosto, uma semana após o início da campanha, os eleitores de Itinga foram pegos de surpresa com a morte do candidato a prefeito Lucas Machado, de 30 anos. Ele estava no segundo mandato como vereador do município, ocupava a presidência da Câmara e tentava pela primeira vez o cargo de prefeito. Lucas foi encontrado morto em casa. De acordo com a polícia, ele não apresentava sinais de violência e já chegou sem vida à unidade de pronto-socorro. O corpo passou por perícia e foram encontrados vestígios de cocaína no banheiro. Já em João Dias, no Rio Grande do Norte, o prefeito da cidade, candidato à reeleição Marcelo Oliveira, do União, de 31 anos, foi assassinado no dia 27 de agosto com pelo menos 11 tiros. O pai dele, que era ex-vereador da cidade, também foi atingido pelos disparos e morreu. Oposição entrega a Pacheco pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Parlamentares de oposição entregaram nesta segunda-feira ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Pacheco disse aos deputados e senadores que encaminhará o documento para análise técnica da Advocacia do Senado. Ele sugeriu que o pedido passe ainda pelo crivo da mesa diretora e dos líderes partidários da casa. O Senado afirmou que qualquer que seja a decisão do Senado, essa será fundamentada. Moraes é relator na Corte de Inquéritos sobre fake news e milícias digitais, além das diversas frentes de investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e também de uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Os parlamentares oposicionistas alegam abusos do ministro e desrespeito ao devido processo legal nas decisões tomadas. A oposição ameaça obstruir votações de projetos caso a petição não seja analisada. Cabe a Pacheco definir se dará seguimento ou não à acusação. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho de Jair Bolsonaro, argumentou que há ocasiões flagrantes de cometimento de crimes de responsabilidade por Moraes. 2 homens são presos por roubo em São Luís. Principal alvo possui 9 passagens pela polícia. 2 homens foram presos na manhã desta terça-feira, suspeitos de roubo em São Luís. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, os crimes aconteceram nos bairros de Fátima e São Francisco. De acordo com a polícia, no bairro de Fátima, os policiais conseguiram localizar e prender o primeiro alvo, que é acusado pela Justiça de cometer crime de roubo qualificado. De acordo com a polícia, no bairro de Fátima, os policiais conseguiram localizar e prender o primeiro alvo, que é acusado pela Justiça pelo crime de roubo qualificado, praticado em uma chácara situada em São Luís no ano de 2020. No dia do crime, o suspeito contou com a ajuda de um comparsa que renderam o trabalhador da casa onde ele trabalhava, levando sua motocicleta e alguns pertences. Ainda segundo a Seccional Sul, devido ao crime, o indivíduo foi condenado a mais de 11 anos de prisão em regime fechado. Além disso, ele possui 9 passagens pelo sistema prisional. No segundo caso, ocorrido no bairro de São Francisco, os investigadores cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por cometer um assalto na virada do ano de 2020. Na ocasião, o indivíduo e seu comparsa roubaram um celular de uma vítima nas proximidades de uma casa de eventos na região da Avenida Litorânea. De acordo com o chefe da Seccional Sul, Paulo Arthur, as prisões dos indivíduos representam um trabalho incansável da Polícia Civil em retirar de circulação pessoas perigosas
e proporcionar maior segurança à população. Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados para o complexo penitenciário de Pedrinhas, onde já se encontram à disposição da Justiça. Preso suspeito de encomendar morte da ex-companheira em Timon, executor recebeu R$500 pelo crime. A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira Francisco Nelson Cardoso de Castro, de 43 anos, suspeito de envolvimento com a morte da diarista Mauricélia Rodrigues de Lima. A vítima era ex-companheira do suspeito e teve o seu corpo encontrado enterrado em uma cova rasa no povoado Gameleira, em Timon, zona leste do Maranhão. A vítima era ex-companheira do suspeito e teve seu corpo encontrado enterrado em uma cova rasa no povoado Gameleira, em Timon, região leste do Maranhão. Francisco Nelson, com quem Mauricélia teve um relacionamento amoroso no passado e uma filha de 3 anos, era apontado como o principal suspeito do crime e estava sendo investigado. Em depoimento, ele negou a autoria do crime, mas a Polícia Civil encontrou materiais que apontavam o envolvimento dele na morte de Mauricélia. De acordo com a Polícia Civil, um outro mandado de apreensão foi cumprido contra um adolescente de 15 anos que era apontado como executor dos disparos. Na casa dele, a polícia encontrou uma arma caseira tipo caça-bala e 3 munições de calibre 38. Segundo a polícia, o menor confessou a autoria dos disparos que mataram a vítima. O adolescente afirmou que foi contratado por Francisco, alegando que estaria sendo traído pela vítima e, em troca, recebeu R$500 pelo serviço. Ele já esteve envolvido em outros crimes. Advogado encontrado morto com ferimento na cabeça em São Luís. Na manhã desta quarta-feira, a guarda-vidas encontraram o advogado Iderlano Alencar, de 62 anos, já falecido, na região da Ponta da Areia, em São Luís. Segundo as primeiras informações da polícia, o corpo do advogado estava com um ferimento profundo na cabeça. Porém, a causa da morte ainda é investigada. O filho do advogado havia compartilhado nas redes sociais que estava à procura do pai, após ele ter saído para caminhar na areia por volta das 3 da madrugada, como costuma fazer. A princípio, a suspeita era de que Iderlano teria desaparecido por estar desorientado devido ao uso de um remédio. Porém, no início da manhã, guardas da região da Ponta da Areia acharam o corpo do advogado próximo do mar, já falecido. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, que deverá apontar as causas para o ferimento encontrado.